Muito bem, para você ligado aqui no programa The Show, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês. Para você que está curtindo o nosso programa e adora ficar conectado na internet, tem um assunto muito especial para conversar com vocês agora. Vou entrevistar aqui o meu amigo e vizinho Vinícius Arebe. É Arebe? É Arebe. Arebe? Arebe. Mas é de Manaus esse Arebe? Turco. É turco? Ah, mas a tua família é descendente? É descendência só. É só descendência. A maioria é tudo amazonense Ah, mesmo. tá. E aí você não mora mais em Manaus? Não moro em Manaus, tô morando em São Paulo, teu vizinho. É verdade. Só que o Natan mora no dos bilionários. Mentira, sacanagem. No meio. Mais ou menos. Bom, e o Vinícius, ele trabalha com estratégia para as redes sociais. Ele te ensina a se posicionar nas redes sociais. Tem um arrasta pra cima e tudo? Tem. Compra que eu vou? Tem arrasta, agora não é mais arrasta pra cima, né? Aperta e saiba mais. Aperta e saiba mais, né? Então fala pra mim, como é que começou essa paixão? Começou em Manaus, não? Começou em Manaus. Eu sempre gostei muito de TV, né, Natan? Sim. De vídeo, de marketing. E aqui em Manaus teve uma onda onde eu queria ser fotógrafo, eu queria tudo que fosse De tudo um pouco relacionado a isso. a área da comunicação, né? Total. E depois eu fui me descobrindo que, na verdade, o que eu gostava mesmo era de criar estratégia, de estar nos bastidores criando as estratégias de marketing. E aí isso me levou a hoje estudar tanto sobre marketing e desenvolvimento pessoal também, porque eu vi que tinha uma ligação ali um com o outro. Acabei lá em São Paulo, sem saber que eu ia morar lá. Quando eu acabei indo para lá para fazer um curso, Deus falou assim para mim, ó, teu lugar é aqui. Quando ele falou isso, eu disse, não. Ele falou, é sim. Nessa cidade, a maior cidade da América Latina, o maior PIB do... Natan, eu morria de medo. Eu chegava no avião, assim, olhava lá de cima, eu ficava com medo. Eu dizia, quem sou eu no meio dessa multidão toda? Dessa selva de pedra, né? Total. E aí ele falou, teu lugar é aqui. Liguei para os meus amigos, para todos os meus amigos que são meus mentores, assim, e eles falaram, realmente é aqui. Eu disse, top. Meus amigos, lógico que eles vão ser legais comigo, né? Vou ligar para meus pais agora. Imagina, eu tinha 19 anos. Liguei para os meus pais. Vou morar em SP. Vou morar em SP. E por incrível que pareça, a resposta deles foi emocionante, assim. Porque eles começavam a chorar. Uhum. E eu também. E disseram, aí que é teu lugar. Só que aí, depois que eles falaram, ok, vai morar em São Paulo. Tá liberado. Tá liberado. Eu falei, beleza, tô liberado. Onde é que eu vou morar agora? Como vai ser? Como é que vai ser? Eu não tinha roupa, tinha 3 roupas. Você chegou num tempo de frio? Cheguei num tempo médio, assim, Médio, tava de boa. ok. Mas acabei ficando e Deus foi fazendo tudo acontecer, foi incrível. Porque eu fiquei um tempo sem ver tuas coisas de rede social e tal. E aí, do nada, eu te vejo dentro de um estádio apresentando uma palestra. Eu digo, peraí, esse é o Vinícius? Really? Como assim? Que louco. E é tipo assim, e não é do nada. As pessoas veem assim, tu mora lá, é assim, mas não entende a relação que você fez para chegar. O corre, né? Como as pessoas falam, para ficar mais fácil. Para você chegar ali naquele estádio, se apresentando o amazonense, né? Como diz o cara, sem eira nem beira, para uma plateia daquele tamanho. É gigantesco para você. Como é que é isso? Total. Eu percebi que as pessoas, elas, geralmente, quando elas não estão no seu lugar, elas não crescem, né? E aqui em Manaus, eu sentia que eu já tinha chegado aonde eu queria. Ficou pequeno. Eu sentia que eu podia ir além, né? E eu só sentia, eu não tinha certeza de nada, eu só sentia aquilo. E eu comecei a ouvir toda essa intuição. E eu fui parar no estádio 8 meses depois de que eu escolhi chegar e ficar em São Paulo. Então não foi tão fácil, né? Não foi, fluiu, mas eu precisei me dedicar muito, aprender muito a como lidar com tudo aquilo. Mas eu percebi uma coisa, a pessoa certa no lugar certo, ela se torna a pessoa certa para aquilo. Geralmente, tem até uma história que o Tirolipa conta num vídeo que ele fala que basicamente diz isso que eu estou falando, que é a água no hotel tem um valor e a água ali na esquina, no sinal, tem outro. E é a mesma água. E é a mesma água. Então, quando eu fui,
eu comecei a ser valorizado por isso, ser valorizado pelo conhecimento que eu estava dando, e a vontade era de impactar pessoas. Foi aí que meus amigos se reuniram. Eu já tinha um certo networking, porque eu ia fazer alguns cursos lá. Eles se reuniram e disseram, o Jonas, principalmente, que encabeceou, o Jonas e o Diego. Inclusive, um beijo para eles, que com certeza já vão assistir. São Paulo vai estar assistindo. No YouTube. E ele falou, vamos alugar um estádio, todos os amigos, pra gente impactar e ajudar as pessoas. Loucura, hein? No meio de uma pandemia. Com uma super estrutura de carro. E as pessoas estavam no carro? Estavam no carro. No carro, assistindo a palestra, assim. Totalmente. Verdade. E aí foi isso que aconteceu. Depois de lá, não parei mais e a vontade só crescia de impactar mais pessoas, de ajudar mais pessoas com o marketing digital, que hoje é a tendência e, na verdade, não tem uma outra opção, né? Se a sua empresa ela não está aparecendo na internet, ela não existe. Então, você acaba contribuindo e ajudando, então, pessoas físicas e também CNPJs a se posicionar na internet. Como é que começa o trabalho dessa montagem de uma persona na internet, de uma pessoa física, por exemplo, que quer se tornar um digital influencer, por exemplo? Perfeito. Eu ensino as pessoas a venderem o seu conhecimento no digital. Então, quando você vai vender o seu conhecimento no digital, vamos supor o Natan. O Natan tem um vasto conhecimento em jornalismo, em TV, em tudo isso. E aí eu sempre falo para a pessoa, olha para a sua história. Olha tudo que você viveu, olha aí atrás, tudo que você aprendeu, todas as experiências que você teve. A pessoa vai olhando e ela vai identificando que, na verdade, ela sabe muita coisa que algumas pessoas que, por exemplo, hoje estão começando no jornalismo, você pode ensinar. E elas vão identificando, caramba, as pessoas verdadeiramente, existem pessoas que podem aprender comigo isso que eu já aprendi. E aí o que a gente faz é fazer as pessoas empacotarem esse conteúdo e venderem no digital e ajudarem ainda mais pessoas de maneira escalável. Né? Então não é só ganhar dinheiro, né? Não é só ganhar dinheiro. Você está contribuindo com outras pessoas, impactando elas, que elas consigam também crescer de alguma forma. Porque as pessoas são muito presas, às vezes eu sou feio, eu não sei falar. Que tipo de conselho você dá para esse tipo de pessoa? Eu acredito que quando a pessoa ela tem algum medo, alguma vergonha de falar em público, algo nesse sentido, ela tem que olhar para o que gerou esse medo. E geralmente foi na infância. Na infância, imagina quantos traumas... Terapia? Muita terapia. Terapia com o Dr. Vinícius Arebe. Mas é muito louco, porque quando a pessoa, por exemplo, tem medo de falar em público, o que aconteceu com ela, na verdade, é que ela deixou a criança dela decidir por ela se ela vai falar em público ou não. Porque se hoje eu tenho vergonha de falar em público, foi a minha criança um dia que se feriu. Às vezes um pai que chegou para essa criança e falou assim, não faz isso não que você está passando vergonha. Enfim, o pai que brigou com a criança, que foi fazer uma dança na frente de todo mundo, e o pai disse, nossa, não faz isso não, tá feio. E essas críticas, quando você é criança, elas vão te moldando. E quando os pais não têm essa responsabilidade de olhar para isso, a gente vai crescendo com esses traumas, né? E o significado que às vezes essa criança dá quando ela passa por uma situação como essa é, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, se eu falar vão rir de mim. Às vezes a criança na escola mesmo deu uma resposta errada e as pessoas riram dela, os coleguinhas riram, e ela decidiu naquele momento, para uma vida inteira, que ela não ia mais se expor. Isso é super importante, então, para todos os pais que estão assistindo a gente, que tem, inclusive, um clássico do abandono de um supermercado, exemplo, eu já estudei isso, e vários terapeutas sempre falam, que é quando você começa a andar naquelas gôndolas do supermercado e o seu filho, por um acaso, se perde de você. Ele começa a correr, a chorar, desesperado e tudo mais e tal. Então, o primeiro sentimento que a criança tem é aquele sentimento de abandono, que o pai abandonou ela ali, que ele não quer mais ela e tudo mais. Então, o pai tem que consertar aquilo naquele momento. É basicamente isso que você está falando. Não, teu papai nunca vai te abandonar, isso nunca vai acontecer e tudo mais. Bem parecido com o que você acabou de ilustrar aí pra gente. Total. Né? E o mais importante é a gente entender que a gente vai ter traumas na vida, né? O nosso cérebro ele vai linkando várias coisas que acontecem na nossa infância com as coisas que a gente vive hoje. E que o importante é realmente se tratar, se ajudar. Quando você percebe que tem algo que parece que está te impedindo, a dica é, faz uma terapia, procura ajuda, porque se algo está te impedindo de fazer algo, se tem alguma coisa te impedindo de fazer o que você quer,
Não tá certo. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado é real. isso. Bom, a gente falou da pessoa física. E no caso de uma empresa? Nossa, eu não consigo um lead perfeito, eu não consigo seguidores legais, eu não estou conseguindo venda. Qual é o momento certo que esse empresário tem que procurar um profissional como você ou da área que possa ajudá-lo a vender mais, a mostrar sua marca para o mercado? O mais legal é entender que, sendo pessoa física ou CPF, todo mundo vende para pessoas. Então, quando eu vendo para pessoas, o que as pessoas têm de alavanca para comprar o meu produto? A emoção. Não é a razão que vende, é a emoção. Então, eu como empresário ou eu como pessoa física que quero estar no digital, eu tenho que entender quais são as emoções que levam o meu cliente a comprar de mim. Então, por exemplo, hoje eu ensino posicionamento, eu ensino as pessoas a se posicionarem, mas não adianta eu chegar para elas só e dizer, olha, eu te ensino a se posicionar na internet. Eu preciso mostrar para elas como elas vão se sentir quando elas se posicionarem na internet. Eu preciso trazer essa emoção para ela vivenciar aquilo. E o posicionamento está muito ligado a qual emoção você gera nas pessoas. E a venda acontece em contrapartida. Esse é o... Ponto, talvez segredo-chave. Isso, E você contou aqui pra gente. Muito bom, olha aí. É ele, gente, tudo. é o Vinícius Areb, que está fazendo uma palestra hoje em Manaus. Mas quem perde a palestra pode ir no teu site, pode comprar os pacotes. A palestra ela vai estar de graça no canal no YouTube do TEDx. Ah, ele tá muito bonzinho, gente. Nossa, encontra todo o meu conteúdo de graça lá na internet. Mas tem coisa que compra, né? Tem coisa que compra, a gente tem diversos produtos, lógico, mas se você quer dar os primeiros passos, lá nas nossas redes sociais tem bastante coisa que você sabe por onde começar. Que são? Meu Instagram é Vinícius Areb, canal no YouTube também Vinícius Areb com B mudo. Acho que da maneira que vai aparecer por aqui? Of course. Então, é isso. É ele, gente, Vinícius Areb, meu vizinho lá em São Paulo. Obrigado por ter vindo aqui. A gente não se encontra, gente, lá. E nós encontramos aqui em Manaus. E foi um prazer conversar com você. Vê se você não some, tá bom? Não vou sumir. Quando você chamar, eu tô aqui. Muito obrigado. Manda um abraço pro Davi Braga, que é teu amigo. Davi, inclusive, estava me ajudando ali na palestra. Eu disse, Davi, pelo amor de Deus, me ajuda a finalizar essa palestra. É uma palestra nova. E aí o Davi, na hora, Vini, quer ajuda, quer ajuda? Só queria pontuar, porque verdadeiramente Fica à vontade. faz sentido para quem quer estar no digital, para quem quer empreender e ter sucesso. Quem mais tem sucesso é quem mais ajuda o outro. Eu olho para os meus amigos e eu vejo quais têm mais sucesso. São os que mais estão dispostos toda hora a apoiar. É isso aí. Isso é incrível. Isso. Muito Importante. obrigado. Um brinde é isso. Um brinde, meu querido. É ele. Obrigado, pessoal. Intervalo e já estamos de volta com mais Deixou para vocês. Se liguem.